Hoje vamos abordar a inserção e manipulação de texto no Infinitos Glacier. Obviamente que aqui a ideia nunca será colocar uma epopeia em nível Lusíadas, mas sim as famosas headlines, os slogans, aquele texto importante para captar a atenção de quem passa à distância. E o Glacier possibilita-nos duas opções de inserção de texto. Ao passarmos aqui o rato por cima, temos a opção de texto e de texto rotativo. Vou adicionar um objeto de texto, clicando com o botão direito vai aparecer aquela telinha de configuração a que nós já estamos habituados. E é aqui que a magia vai acontecer. Aqui neste espaço em preto nós vamos escrever o nosso texto. E este é um texto estático, um texto parado, um texto normal. Já temos aqui o texto, mas isto é uma informação muito pequenina para estar a passar num painel. Reparem que se eu carregar aqui em tamanho e alterar, não vai acontecer nada. Porquê? Porque para o texto receber as propriedades que nós lhe vamos atribuir agora, ele vai ter que estar selecionado. Portanto, vamos selecionar o texto e agora sim podemos escolher um tipo de letra. Temos aqui bastantes opções, é uma questão de explorar aquela que consideram mais apropriada para o tipo de informação que querem passar e depois aqui sim podemos alterar o tamanho. Aqui em cima temos aquelas ferramentas muito bem conhecidas por toda a gente que trabalha com ferramentas de texto como o Word, o PowerPoint. Temos aqui o negrito, o itálico, o sublinhado, o rasurado, a potência, o alinhamento à esquerda, alinhamento ao centro, alinhamento à direita e justificado, o alinhamento ao topo, o alinhamento ao centro e o alinhamento à parte final. Por fim, temos aqui esta última opção que vai limpar a formatação ou basicamente que vai colocar a formatação toda igual. Ou seja, vai regularizar a formatação, como podem ver agora. Se quisermos alterar a cor do texto, fazemos aqui ao lado da secção do tamanho, clicamos e temos aqui um Color Picker para selecionar a cor que nós pretendemos e depois temos aqui a opção de sombra que com o fundo preto não se nota, mas eu vou colocar uma imagem por trás e reparem que agora com a imagem por trás já faz toda a diferença e o texto fica muito mais nítido. Eu pessoalmente adoro esta opção de sombra e coloco em quase todos os meus projetos. E por último, para além aqui do destacar objeto na transição, do enviar para a frente ou para trás, que nós já aprendemos nos outros episódios, temos também aqui a opção de cor de fundo e é aqui que podemos fazer, por exemplo, uma caixa de texto e deixar o texto mais visível, aplicando-lhe uma cor de fundo. Em relação a texto, é estático e é isto, mas nós temos também o texto rotativo, que fazendo aqui uma analogia, é aquele texto que costuma estar a passar em rodapé nas televisões, por exemplo, nos canais esportivos com as notícias. Então, nós vamos com o rato acima de texto, selecionamos rotativo, já aqui está a secção, podemos expandi-la, vamos colocar aqui em rodapé, botão direito e aqui, em termos de tamanho, tipo de letra e formatação, é exatamente igual ao anterior. Reparem que se eu selecionar o tipo de letra primeiro e o tamanho, ele já escreve com o tipo de letra que eu selecionei primeiro. Portanto, vamos colocar aqui texto rotativo. As formatações são exatamente iguais, com uma exceção. É que aqui temos o tempo de ciclo. E o tempo de ciclo em segundos é basicamente o tempo que vai demorar a passar uma vez o texto. Reparem que se eu diminuir, o texto está a passar mais depressa, ainda mais depressa e ainda mais depressa. Assim é quase impossível de ler. Vamos então colocar aqui com 7 segundos para termos tempo de ver o texto. Por último, a dica da duração do slide. Aqui com o botão direito em cima, temos na mesma o obter tempo pelo conteúdo. E ele aqui, assim como faz nos vídeos, vai respeitar o tempo de um ciclo do texto rotativo. Neste caso, um ciclo tem 7 segundos, então ele passa uma vez o texto e passa para o próximo slide. Isto, obviamente, se não houver outro conteúdo, como um vídeo, a sobrepor-se. Mas se eu desmarcar e colocar, por exemplo, 14 segundos, o que vai acontecer é que o texto vai fazer 2 ciclos. Então é uma questão de jogar aqui com a matemática, ver se queremos que o texto passe só uma vez ou se queremos que passe várias vezes num slide. Em relação a texto, é isto, é muito simples. Qualquer dúvida, os nossos contactos estão na descrição.